Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como que nós podemos criar um efeito preload, ou seja, aquele pré-carregamento, é um efeito de animação antes de mostrar todo o conteúdo do site. Porque em muitos sites que nós entramos, se não tiver o preload, você vê que o site fica todo quebrado antes de terminar todo o carregamento de todo o conteúdo. Por que isso acontece? Porque esse texto ele carrega mais rápido do que imagem, ele é feito download mais rápido, e por isso que ele começa, parece que está se organizando. Então nós criamos o efeito preload para ele mostrar algum tipo de animação, e assim que terminar o carregamento de toda a estrutura do HTML, então assim ele vai mostrar para o usuário. Então vamos dar uma olhadinha no nosso efeito para ver como é que funciona. Temos aqui o nosso site criado, e esse aqui foi criado na aula anterior, onde eu criei uma aula onde eu ensino sobre o cachê com PHP. Então eu criei um site aqui mais ou menos uma estruturinha básica, somente para nós fazermos o teste na aula anterior. Então eu vou aproveitar a mesma estrutura, porque é um conteúdo bastante pesado, onde eu fiz de propósito para nós fazermos o teste do cachê. Se você não assistiu, eu recomendo você ver a aula anterior, onde eu ensino como criar um cachê através do PHP. Então foi isso que nós criamos na aula anterior, onde temos o título, que ele é totalmente aleatório, temos a nossa imagem e o texto, e ele está praticamente pesado de tantas informações que eu coloquei aqui. São mais de 1000 requisições que está fazendo no banco de dados, e ainda mais eu fiz um jeito para deixar um pouquinho mais pesado, só para nós vermos o efeito de preload. Então eu vou clicar aqui em Enter, vamos ver o que vai acontecer. Então podemos ver que aqui temos um efeito de preload, olha só que interessante. E quando terminar todo o carregamento, ele vai mostrar o site por completo. E isso é bastante interessante para você aplicar nos seus projetos. E claro, aqui eu fiz proposital para ele ficar um pouco lento, para nós vermos o efeito de preload. Na prática, você tem que fazer o máximo para deixar o seu site que venha carregar o mais rápido possível. Então você deve colocar assim um efeito de preload para não mostrar o site quebrado, mas você deve fazer com que o site venha carregar o mais rápido possível. Mas para o nosso exemplo, de forma didática, eu vou deixar o site bastante pesado para nós vermos o efeito. Então tudo isso está requisitando aqui de um banco de dados que eu criei na aula anterior. Temos aqui o nosso banco de dados blog e temos aqui a nossa tabela artigos, e podemos ver que quando nós clicamos em artigos, ele fez um select em todas as informações e foi encontrado 1000 registros aqui nessa tabela. Então pode ver que é bastante requisição que ele está fazendo para deixar o site totalmente pesado, e eu vou deixar um pouquinho mais pesado aqui no nosso código. E se formos no nosso código, temos aqui a parte onde está fazendo a requisição do banco de dados. Aqui eu não vou ensinar como é que cria esse código, nem na aula anterior eu ensinei, somente foi na aula anterior eu expliquei sobre o cachê. Mas aqui, se você entende o básico do PHP, você sabe que aqui está fazendo uma conexão com o banco de dados através do PDO, depois está fazendo o select de todas as informações, aqui preparando para executar é o select, e depois ele vai fazer um fetch all em todas as informações, e aqui ele vai mostrar na tela. E aqui eu criei um for para deixar o site um pouquinho mais pesado. E aqui, se acaso acontecer algum erro, ele vai retornar esse erro para mim. E como não está tendo erro, não vai mostrar nenhum erro na tela. E aí logo acima nós temos aqui os nossos estilos, onde eu vou criar a minha animação para aparecer aquele efeito de preload. E logo abaixo nós temos o nosso script, a qual ele vai fazer a leitura na tela para ver se realmente terminou o carregamento de todas as informações ali no HTML. Ele vai aplicar none no preload, no efeito de preload, e vai mostrar o nosso conteúdo. E nós vamos entrar em detalhes de todo esse código, tá ok? Agora entendendo a lógica do preload, que é o pré-carregamento traduzindo para o português. Basicamente é assim, quando nós clicamos em um site, ele vai carregando todas as informações e vai mostrando até terminar todo o carregamento. Então ele vai começando mostrando sempre as informações de cima para baixo, e com o tempo ali, depois que termina todo o download, ele termina de carregar totalmente o nosso site. E claro que isso tem um certo tempo, onde ele tem o tempo de requisitar as informações no servidor até chegar as informações até ali o navegador, e também de fazer o download dessas informações. Então ele tem esse carregamento e ele vai mostrando essas informações para o usuário. E agora com o preload fica totalmente diferente, porque para o usuário vai ficar oculto, mas só que por trás ele vai carregar todo o nosso conteúdo, e assim que terminar ele vai mostrar para o usuário, vai ocultar o preload e vai mostrar o conteúdo para o usuário. E basicamente o que está acontecendo aqui em termos de código, temos uma nossa div, um elemento onde vai ser o efeito de fato, e quando executar
executarmos o nosso site, ele já vai ser interpretado. E temos também uma div onde vai ficar todos os nossos conteúdos. Ele também será interpretado, mas a diferença é que vamos aplicar uma estilização, onde o nosso preload ele vai ser block, ou seja, ele vai estar visível assim que carregar o site, mas só que o nosso content ele vai estar com a estilização com display none, ou seja, ele não vai ficar visível. Ele vai ser interpretado, mas não vai ficar visível porque é somente uma estilização. E quando terminar o carregamento, nós vamos verificar isso com o JavaScript. Nós vamos aplicar o display none para o efeito de preload e nós vamos aplicar o block para o nosso conteúdo para ficar visível somente o conteúdo. E então é basicamente isso a lógica por trás do preload. Não tem nenhum segredo, mas é isso que nós vamos construir nesta aula, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui um arquivo index, onde tem aquela parte onde está fazendo a requisição com o banco de dados. Você pode colocar em qualquer código. Então tudo aqui é o que está fazendo a requisição do meu banco de dados, todas aquelas informações. E você pode aplicar aí em todo o seu site. Então a primeira coisa que eu vou fazer, temos aqui a nossa tag body e logo abaixo eu já vou criar um elemento onde vai ter o nosso preload. Eu vou chamar de class pré e eu vou colocar só carregamento para nós visualizarmos na tela. Carregando somente uma informação para nós visualizarmos. Eu vou colocar todo o nosso conteúdo dentro de uma div e vou chamar de class content, somente para nós identificarmos todo o nosso conteúdo. Eu vou colocar a nossa tag aqui no final. Então podemos ver que agora todo o nosso conteúdo ficou dentro do elemento div class content e aqui o nosso pré-carregamento. Se nós formos lá no nosso navegador, eu só vou apagar essa parte aqui para carregar o arquivo que eu acabei de digitar. Então nós vamos esperar aqui. Então podemos ver que apareceu o nosso conteúdo e logo em cima aqui está aqui o nosso carregando. Então por enquanto está aparecendo tudo, tanto o nosso conteúdo e também o nosso preload, tá ok? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente personalizar o nosso preload para depois nós aplicarmos o efeito. Então vamos aqui no nosso código. Ao invés de eu colocar desta forma, eu vou colocar dentro de um box. O que eu vou fazer aqui? Div, eu vou chamar de class, eu vou chamar de box load, eu vou colocar toda a nossa div de pré-carregamento, vou colocar dentro desse box, somente para nós aplicarmos um efeito onde ele fica no centro da tela. Então eu vou colocar absolute nesse elemento, para ficar bem centralizado. Nós vamos ver em detalhes também. Então está aqui aplicado o nosso preload e agora eu vou aplicar as estilizações nele. Então nós temos aqui na parte de estilo, temos aqui o CSS reset, ou seja, eu vou tirar algumas propriedades padrão do navegador, para ele ficar totalmente zerado. E aqui eu vou aplicar o nosso HTML, que é a nossa tag HTML, que é a HTML principal, e também a nossa tag body, que é o corpo mesmo, onde vai aparecer o nosso conteúdo do site. Vou colocar a largura de 100% e a altura de 100%, ou seja, ele vai identificar que a tela total é o 100%, tanto na largura quanto também na altura. Então, sempre quando você for aplicar a estilização no seu site, sempre comece fazendo isso, aplicando o CSS reset e também aplicar o HTML e o body de 100%, tanto na altura quanto também na largura. E agora eu vou aplicar a nossa estilização para o nosso pré. Então vamos setar pela nossa class, que é bem simples, pré. E agora nós vamos colocar, eu vou colocar a largura de 80 pixels, a altura também eu vou colocar de 80 pixels, colocar um background, eu vou colocar a imagem onde vai ficar aquele efeito rodando, que está em URL, e eu vou colocar o link aqui onde está. Você, se quiser também usar, você pode aplicar este link. Vou colocar aqui o domínio do meu site, ilustracode.com.br, está na pasta assets, está na pasta images e vou colocar load.png e nunca esquecer da extensão da imagem ou do vídeo, do áudio que você esteja colocando. Sempre coloca o nome e também a extensão. Então está aqui chamando a nossa imagem, onde ele vai fazer o efeito de preload, que é essa imagem aqui. E agora nós vamos aplicar background position. Eu quero que a posição dela esteja no centro. Eu quero background size. Eu vou colocar de contain, ou seja, ele vai mostrar toda a nossa imagem dentro do conteúdo aqui de 80 pixels de altura e de largura. Então ele vai aparecer a imagem total. Se você não sabe como aplicar imagem e por que eu estou usando essas propriedades, vou deixar aqui no card ou na descrição um link para você ver em detalhes, onde eu ensino um pouco mais sobre background image, tá ok? E agora nós vamos entrar na parte de animação. Se você não entende de animação, tem uma aula aqui específica onde eu explico em detalhes sobre animações e eu vou aplicar aqui animation. Eu vou definir o nome de load
e eu vou aplicar de 2 segundos o seu tempo de carregamento, e eu vou colocar Infinity, porque eu quero que ele esteja executando essa animação até que eu determinar que ele deve parar, e ele vai terminar assim que terminar o carregamento do site. Então por isso que eu coloquei Infinity, e eu também vou colocar linear, ou seja, eu quero que ele inicie e termine na mesma velocidade. Se eu não colocar isso aqui, ele vai começar devagarzinho, vai aumentar ali em 50% do tempo, e depois ele vai diminuir a sua velocidade, mas eu quero que seja linear. Ele vai começar e terminar com a mesma velocidade e vai repetir isso infinitamente até que eu determine que ele deva parar, tá ok? Mas vamos lá no nosso navegador, vamos ver como é que está ficando o nosso efeito. Por enquanto, simplesmente vai aparecer aqui a nossa imagem de animação. Por enquanto não está acontecendo nada, porque não aplicamos aqui os efeitos para ficar rotacionando aqui o nosso efeito. E podemos ver que está aparecendo aqui a palavra carregando, é porque lá no nosso código HTML ainda está aparecendo a palavra carregando. Então eu vou tirar carregando, porque eu quero que fique apenas a nossa imagem. E agora vamos colocar o efeito aqui na nossa imagem. Então eu vou subir aqui para cima do nosso seletor do elemento pré, e eu vou colocar @keyframes. Se você já viu a aula de animação, já sabe o que eu estou falando. Se não viu, então eu acho interessante você ver esta aula para você entender como é que funciona animações. Então eu vou seletar aqui o nosso elemento de animações e eu vou colocar load, porque aqui está load, é o nome que nós definimos para nossas animações. Então eu vou colocar keyframes load e eu vou colocar simplesmente to, eu vou colocar transform, eu vou colocar rotate, eu vou colocar de 360 DAG, ou seja, 360 graus. Então ele vai começar e ele vai ir até 360 graus, ou seja, eu vou definir que no 100% do tempo ele vai terminar em 360 graus. E ele vai terminar durante 2 segundos, ele vai fazer essa rotação em 2 segundos e ele vai repetir porque ele aqui está infinity. Ele vai terminar em 360, depois ele vai começar de novo este efeito. Olha só que bem simples que nós aplicamos a nossa animação. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar para ver o que está acontecendo. Então podemos ver que a nossa animação já começou a acontecer. Olha só que interessante, e é bem simples de nós fazermos este efeito. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar, vamos colocar aqui no meio da tela e em seguida nós vamos ocultar todo o nosso conteúdo. Então vamos lá no nosso código e agora o que nós vamos fazer é centralizar. E para centralizar, então podemos ver que nós criamos aqui um elemento onde ele é o elemento pai do nosso efeito de preload. Então eu vou colocar agora as estilizações para este elemento. Então eu vou seletar pela class, que é box load. Então eu vou colocar position absolute. Se você não sabe, temos aqui um vídeo explicando aqui no canal, onde expliquei em detalhes como funciona position absolute, position relative, que é bem simples de entender, mas eu vou deixar disponível para você também. E em seguida eu vou colocar que a sua largura será de 100%, a sua altura também será de 100%. Por que 100%? Porque eu quero que fique o total da tela. Como que nós definimos aqui o nosso HTML, o nosso body de 100% de altura e largura, então aqui também vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser 100% em relação à altura e a largura aqui do nosso HTML e do nosso body, tá ok? Então por isso que eu coloquei com essas medidas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um background color, somente para nós visualizarmos o que está acontecendo ali na tela. E eu vou colocar blue, somente para exemplo. Vamos salvar, vamos lá no nosso navegador e vamos atualizar. Então podemos ver que apareceu aqui o nosso elemento azul, ele está cobrindo totalmente a nossa tela. E agora simplesmente, como criamos a nossa div que está cobrindo toda a nossa tela, simplesmente vamos centralizar em relação a esse box load, que é o elemento que está totalmente aqui ocupando a nossa tela. Vamos lá no nosso código, simplesmente vamos apagar porque não vamos precisar disso. E para centralizar, eu vou usar display flex, eu vou usar as propriedades flexbox. Se você não entende, não tem problema, mas é bem simples. Eu vou colocar justify content, eu vou colocar center e o align items, nós colocamos center também. Deixa eu corrigir aqui, center. Então agora todo o nosso conteúdo vai ficar centralizado. Então é basicamente assim que nós fazemos para centralizar, tanto na horizontal quanto na vertical, com as propriedades flexbox, tá ok? Agora vamos salvar, vamos lá no navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Então podemos ver que agora sim o nosso preload está centralizado aqui na nossa tela. E aqui embaixo está o nosso conteúdo. E agora nós temos que fazer uma verificação se todo o nosso conteúdo já foi carregado para nós ocultarmos aqui o nosso preload. E para fazer essa verificação é bem simples. Nós verificamos se todo o nosso body está totalmente carregado. Então o que nós fazemos aqui? Vamos criar um evento. Vou chamar de onload e eu vou chamar de loading.
somente aqui para identificação. Então assim que terminar o carregamento de todo o nosso body, então nós vamos chamar um evento JavaScript. Vamos criar uma função onde ele vai ocultar o nosso preload e vai mostrar todo o nosso conteúdo. Se você não entende de evento, eu vou deixar também aqui na descrição o link onde eu explico sobre os eventos de mouse e também de teclado, que vai te dar uma noção bem boa de como funciona eventos com JavaScript, tanto para teclado quanto também para mouse, tá ok? Então, como funciona evento? Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui do evento onload. Então, basicamente, quando nós estamos ali trabalhando com JavaScript, vamos ver aqui um exemplo. Temos um botão, por exemplo, saiba mais, e se nós clicarmos, ele vai chamar o evento onClick. E nós vamos aqui criar um nome chamando somar. Então, somar é o nome de uma função. Então, quando nós clicamos, ele vai chamar a função somar. Basicamente, ele vai acontecer assim que nós criamos um certo evento. E neste caso, o evento foi de clique. Então, assim que executar esse evento de clique, ele vai chamar a função somar e vai executar todo o script ali com o JavaScript. Nós temos o nosso evento onload, que é basicamente assim que funciona a lógica, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Então, ele vai carregar o nosso site e assim que terminar o carregamento, ele vai chamar o nosso evento de onload, ou seja, terminou o carregamento, então ele vai executar alguma função através do JavaScript. Então é isso que nós vamos fazer nesta aula. Assim que terminar o carregamento, ele vai chamar o evento onload, que vai determinar que a página está totalmente carregada, e assim nós vamos chamar a nossa função loading, onde ele vai executar o script para ocultar o nosso elemento preload e mostrar todo o nosso conteúdo. Então agora, criado aqui o nosso evento onload, então vamos chamar agora a função loading. Então eu criei aqui uma tag script, então aqui dentro eu vou colocar a nossa função function, e vai ser function loading, e agora eu vou executar o nosso script. Então o que nós vamos fazer aqui? Simplesmente eu vou deixar o nosso pré-ocultado. Para fazer isso, é bem simples, eu vou colocar document get elements. Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente eu vou seletar o nosso elemento. Então eu vou colocar elements by class name. E qual é o nome do nosso elemento? Pré. E nós podemos também seletar pelo nosso box load. Então eu vou seletar o nosso box load porque ele está cobrindo toda a nossa tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou seletar ele, box load. Então podemos ver que o editor já aparece uma opção aqui para mim. Então eu vou colocar posição 0, porque quando nós seletamos por class, nós temos que seletar a posição. Quando nós estamos seletando aqui, ó, elements, então quer dizer, tem mais de um elemento com esta mesma classe. Então, quando fazemos dessa forma, nós temos que seletar a posição dela. Nesse caso, como temos apenas um elemento com box load, então aqui nós vamos aplicar somente o 0. Agora, quando você está trabalhando com mais de um elemento que possui a mesma classe, você deve colocar a posição certa aqui para não ter erro, tá ok? E lembrando que sempre começa com a posição 0. E agora nós vamos aplicar o nosso estilo e a propriedade display, que vai ter o valor none, ou seja, ele vai ocultar aquele elemento assim que terminar o carregamento da nossa página. Então vamos salvar, agora vamos lá no navegador, vamos atualizar aqui a nossa tela, vamos esperar o carregamento. Então podemos ver que está executando aqui o nosso preload, mas vamos esperar o carregamento total do nosso arquivo. Então podemos ver que assim que terminou de carregar o nosso arquivo, ele já sumiu o preload. Agora o que nós temos que fazer é ocultar o nosso arquivo, e para isso é bem simples. Temos aqui a nossa div class content e nós vamos aplicar aqui o estilo, que ou seja, de ocultar. Então content, e ele vai começar com display none. Então, a partir deste momento, ele já inicia com essa propriedade CSS. Então, vamos lá no navegador, vamos atualizar. Então, podemos ver que está aparecendo aqui o nosso preload, mas só caindo o nosso conteúdo está oculto. Mas o efeito já está funcionando, porque ele desapareceu o nosso preload assim que terminou o carregamento. E agora o que nós temos que fazer é mostrar o nosso conteúdo. Mas eu vou deixar aqui a página um pouquinho mais pesada, para nós vermos aqui o efeito com mais detalhes, esperar um pouquinho mais para acontecer. E para fazer isso, nós colocamos o for, e nós vamos colocar aqui que a variável n vai receber 0. Eu vou colocar aqui, enquanto o n for menor ou igual a 3, então ele vai repetir 3 vezes esse nosso código. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai incrementar mais 1. Sempre vai somar o seu valor 0, depois mais 1, depois 1 mais 1, depois 2, 2 mais 1, e assim até chegar
o valor de 3 e ele vai continuar executando. Então vamos colocar todo esse bloco de código dentro do for. Então a partir deste momento ele vai executar 3 vezes o nosso código. Então podemos ver que aumentamos aqui o nível de interpretação de processamento do nosso código para ficar um pouquinho mais pesado. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar e agora nós vamos esperar o carregamento. Podemos ver que o nosso site ficou um pouquinho mais pesado, mas eu vou aumentar um pouquinho mais este peso. Então o que eu vou fazer? Vou colocar 10, então ele vai processar 10 vezes o nosso código. Vamos atualizar. Então podemos ver que aqui está o nosso efeito e vamos aguardar até o carregamento total do nosso arquivo. Beleza, agora feito aqui o nosso carregamento, deixar um pouquinho mais pesado para vermos o efeito. Agora o que temos que fazer é mostrar o nosso conteúdo, porque isso é o mais importante. Terminou o carregamento, agora tem que mostrar o conteúdo. E para mostrar o conteúdo é bem simples, vamos seletar o nosso elemento. Vou colocar Getting Elements by Class Name, eu vou seletar pela classe também. E a classe de conteúdo é Content. E eu vou colocar também a posição 0, porque ele pode ter mais de uma classe com a classe elemento, mas neste caso eu vou colocar Content 0, porque só tem 1. E é interessante que quando você seletar, é bom você fazer a identificação com ID. Estou fazendo dessa forma por questão de aprendizado mesmo, beleza? Eu vou colocar Style, Display, e agora vai ser o contrário. Eu vou colocar Display Block. Então, desta forma, ele vai mostrar o nosso conteúdo. Então, vamos lá no navegador, vamos atualizar e vamos esperar o carregamento total da nossa página. Então, podemos ver que o efeito está funcionando tranquilamente e aqui está fazendo o download de todo o nosso conteúdo. E assim que terminar o carregamento, ele tem que sumir e aparecer o nosso conteúdo. Como está pesado, ele vai demorar um pouquinho para acontecer, mas vamos sim aguardar e eu nem vou cortar essa parte, vamos aguardar. Olha só que bacana que aconteceu o nosso efeito. Terminou o carregamento, ele já apareceu todo o nosso conteúdo. E desta forma é muito mais interessante quando você estiver mostrando ali para o usuário. Ele mostra um efeito para que termine de carregar o conteúdo e depois mostrar para o usuário. E uma observação muito importante quando você estiver criando este efeito: nunca determina um tempo de carregamento. Eu já vi muitos preload onde a própria pessoa, o próprio programador vai ali e define que o preload deve acontecer em 2 segundos e depois mostrar para o usuário. E nós temos que entender, quanto mais rápido carregar para o usuário, melhor. Nós colocamos o preload para não mostrar o site todo quebrado ali para o usuário. E então nós fazemos isso somente para preparar o conteúdo para mostrar para o usuário. E não determina um tempo, porque quanto mais rápido for, melhor. Imagina que o seu site carregue em meio segundo e você determina um preload de 2 segundos. Isso não tem lógica. Então é melhor mostrar em meio segundo para o usuário. Então nunca determina um tempo. E também, quando você estiver criando uma animação, o preload ele tem que ser totalmente leve. Aqui eu coloquei animações CSS, você pode colocar também um efeito GIF, qualquer coisa que seja bem leve. Essa interpretação do efeito de preload não pode ser muito pesada, tem que ser o mais rápido possível para que ele também não seja um peso para carregar. E assim que terminar o carregamento, ele mostra para o usuário. Então, por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula e que seja bastante útil para você aplicar nos seus projetos, porque eu sei que é bastante útil e é interessante você fazer dessa forma e você pode personalizar aí os preloads. Se você quer uma aula específica onde explico mais em detalhes como criar esses tipos de preload, para criarmos preloads mais personalizados, você pode deixar nos comentários pedindo uma aula que eu possa criar uma aula específica, tá ok? Então por hoje é só, se você não inscreveu, você não pode esquecer de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, compartilhar para que nós venhamos a alcançar mais pessoas com conhecimento da programação, beleza? Então por hoje é só, fui e até a próxima aula.